Para nós do Colégio Padre João Barbosa, é uma grande satisfação recebê-los para esse primeiro momento, o primeiro momento da nossa Semana Pedagógica, a Semana Pedagógica do Colégio Padre João Barbosa, que é uma das unidades do Grupo Educacional Barbosa. A outra unidade é esta faculdade, na qual todos estamos, e que agradecemos pela cessão do espaço ao professor, diretor desta faculdade, professor Douglas. Vou utilizar para essa minha fala inicial uma frase que a coordenadora do Fundamental 2 mandou para os seus professores. Ela diz o seguinte: quando damos as boas-vindas para alguém, demonstramos a alegria de um reencontro ou a expectativa do início de uma nova amizade. A proximidade faz com que as almas se toquem e por um momento dividam entre si a deliciosa sensação de estar diante de uma pessoa que naquele momento faz parte da nossa vida. Todos vocês, professores, coordenadores, supervisão, todos os colaboradores dos diferentes setores já fazem parte das nossas vidas. E hoje temos a grande oportunidade de fazermos mais amigos, aumentarmos esse nosso rol de amizades com todos os convidados presentes. Muito obrigado a vocês. Hoje iniciamos, como disse, a nossa Semana Pedagógica. Quero agradecer a presença de todos vocês, em especial agradecer a presença dos representantes da Congregação dos Oblatos de São José, aqui presentes, o provincial da nossa congregação, Padre Ailton Ferreira de Almeida, superintendente do Colégio Padre João Barbosa, Padre Giovanni Batista Erito, Padre Joãozinho, diretor da faculdade, Padre João Barbosa, e professor Douglas Oliani, Padre Ciríaco Bandino, que por 3 décadas dirigiu esta instituição, o Colégio Padre João Barbosa, aqui presente, o diácono José Alves de Melo Neto, que é o responsável pela pastoral do Colégio Barbosa, o Padre Sérgio José de Souza, superintendente aqui da faculdade. Pulei, desculpa. E o convidado especial desta noite, professor, doutor Augusto Jorge Cury, que já está presente com sua esposa Suleima Cury. Sejam todos muito bem-vindos. Uma experiência para a vida inteira. Esse foi o slogan da nossa campanha para este ano. Realmente desejamos aos nossos alunos, para todos aqueles que passam pelo nosso colégio, que eles realmente façam uma grande experiência em nossa instituição e que levem esta experiência para a vida inteira. Para nós, no Colégio Padre João Barbosa, educar é muito mais do que transmitir conhecimentos, conteúdos. O processo educativo que nós propomos aos nossos alunos e às famílias, está alicerçado em valores, naquilo que dá sentido às nossas vidas e nos faz perceber o que realmente importa. Acreditamos que a trajetória escolar é um dos momentos mais importantes da vida. Essa experiência é a base tanto da formação pessoal quanto profissional, trazendo referências, ensinando, aprendendo. Nesse processo, a união entre família e escola gera frutos, integrando os objetivos de crescimento de cada aluno e trabalhando para chegar aos resultados. Porque educar é um trabalho realizado em conjunto, sempre comprometido com o futuro. No início de cada ano letivo, temos sempre um grande desafio. E um grande desafio para toda a nossa equipe pedagógica e administrativa. A necessidade de inovar, procurar novos caminhos que levem às descobertas e mantenham a nossa reconhecida qualidade de ensino é o que nos move a cada dia. E essa inovação chegou um momento em que havia uma procura, um desejo. Nosso superintendente, já conhecedor profundo
das obras do Dr. Augusto Cury, depois ele vai apresentá-las, encontrou o programa da Escola da Inteligência. Por isso que digo que essa inovação chegou. Um objetivo de apoiar nosso colégio no desenvolvimento de uma cultura para o desenvolvimento da inteligência, das emoções e da construção de relações saudáveis. Imaginem, senhoras e senhores, um programa onde os alunos aprendam a gerenciar pensamentos e emoções, a pensar antes de agir e reagir, que treinem o caráter, a tolerância, a autoconfiança, que sejam éticos, honestos nas relações interpessoais, entre outros tantos objetivos. Como disse anteriormente, essa inovação chegou para criar uma geração mais feliz, de pessoas saudáveis, comprometidas com a vida e a sociedade. Agradeço a presença de todos vocês e quero convidar para fazer a apresentação do nosso palestrante desta noite, o superintendente do colégio, Padre João Barbosa, Padre Joãozinho. Por gentileza. Uma boa noite para vocês todos, prezados amigos. Que alegria profunda podermos iniciar esta nossa semana pedagógica aqui, neste clima de verdadeira comunhão. Sejam todos, mas todos, bem-vindos e bem-vindas. Gostaríamos de cumprimentar pessoalmente cada um e cada uma de vocês que acreditam na importância e no valor da educação. Mas nesta noite nós temos a graça e o privilégio de apresentar uma pessoa maravilhosa que desde longo tempo nós estávamos aguardando em nossa comunidade educativa. Ele é médico, psiquiatra, psicoterapeuta e escritor. Ao longo de mais de 20.000 sessões de trabalho de psicoterapia, desenvolveu uma teoria inovadora sobre o funcionamento da mente, os fenômenos conscientes e inconscientes, a formação dos pensamentos e dos pensadores, que atualmente é objeto de doutorado e mestrado nos Estados Unidos, na Espanha, pós-graduações no Brasil, além de teses de doutorado e mestrado no país. Publicou, e ele está já para lançar mais outros livros, já está pronto o 37º livro, obra sempre na área de psicologia aplicada, educação e ficção, presentes em mais de 60 países. Foi considerado pelo jornal Folha de São Paulo e pela revista Isto É, o autor mais lido na última década, com mais de 20 milhões de livros vendidos somente no Brasil. Desenvolveu a inédita metodologia da Escola da Inteligência para o desenvolvimento das funções mais complexas da inteligência, da promoção da saúde emocional e para a paz com relações saudáveis, que apresenta resultados fantásticos, atendendo hoje diretamente mais de 200 mil pessoas. Estamos convidando para dirigir-nos a sua mensagem ao nosso queridíssimo Dr. Augusto Cury. Em nome do Padre Joãozinho e do Padre Cilico, eu gostaria de cumprimentar todos vocês e dizer que é um privilégio estar aqui falando sobre o projeto Escola da Inteligência e destacando
o mais complexo de todos os mundos, a mente humana. Você é um ser humano complexo? Sim, ó. Somos tão complexos que quando nós não temos problemas, nós os criamos. Vocês teriam coragem de entrar numa aeronave sabendo que o piloto não tem experiência de voo? Vocês teriam coragem de fazer um voo sabendo que a turbina poderia dar pane? Sim ou não? Considere a mente humana a mais complexa de todas as aeronaves. E o piloto, eu. E a turbina, o mais incrível de todos os fenômenos, a construção de pensamentos. Agora sejam sinceros. Levante as mãos se tem esse sintoma. Quem é que sofre por antecipação? Levante bem as mãos. A turbina está em pane. Vocês entraram numa aeronave cujo piloto, por melhor que tenha boas intenções, não sabe trabalhar os instrumentos de navegação para lidar com as intempéries da vida. Esse é o grande contraste do ser humano moderno, da educação moderna. Cada vez mais conhecemos o mundo de fora, do pequeno átomo ao imenso espaço, mas infelizmente nós não conhecemos os elementos básicos, as ferramentas básicas que nos tornam homo sapiens, que nos tornam seres humanos pensantes. A teoria de Freud, de Jung, de Adler, de Piaget, de Vygotsky, de Gardner, e as teorias na filosofia de Arthur Schopenhauer, de Kant, de Hegel, de Sartre e de tantos outros foram produzidas, como toda a teoria, usando o mais complexo, o mais importante e fundamental dos fenômenos. Qual é? O pensamento. O átomo para a química é o pensamento para a psicologia. Mas, infelizmente, esse pensamento não foi adequadamente estudado, esquadrinhado, investigado, e isso trouxe consequências seríssimas para a nossa espécie. O nosso eu, que representa o piloto da aeronave mental, não é treinado nas escolas do mundo todo, seja nas escolas de ensino fundamental e médio, nas universidades e na pós-graduação, a gerenciar estes pensamentos. Se você não aprender a gerenciá-lo, por mais competente, ético, justo e sensível que seja, há grande chance de adoecer nessa sociedade altamente estressante. E um dos fenômenos, ou um dos sintomas que evidenciam que tomamos o caminho errado, é que nós fazemos o velório antes do tempo. Sofremos por aquilo que ainda não ocorreu. Gastamos uma energia vital, ferindo, desertificando o presente através de pensar no futuro. Ou então, em remoer o passado e chafurdar na lama da culpa, da raiva, das perdas, das frustrações, das traições que nós vivenciamos. Uma pessoa pode gerenciar uma empresa com milhares de funcionários, mas falhar em dirigir a mente humana como a mais complexa de todas as empresas, ter uma vida miserável, emocionalmente imatura, sem qualidade. Uma pessoa pode ser um excelente profissional de saúde mental quando está lidando com o outro, um psiquiatra, um psicólogo, um psicopedagogo, mas quando está lidando consigo mesmo, se o seu eu não aprender a proteger a sua emoção e filtrar estímulos estressantes, ele pode viver esse paradoxo. Ótimo para quem está próximo, mas um carrasco
de si mesmo. E eu te pergunto, você é um carrasco de si ou tem uma qualidade de vida alta? Ou usa ferramentas para desenvolver o seu potencial intelectual, ter estabilidade e profundidade emocional? O que você acha? Pense um pouco. Qual a relação que você tem com a sua própria história? Bom, para ajudá-lo a refletir que nós tomamos o caminho errado, deixe-me fazer uma pergunta. Quem é que cobra demais dos outros? Levante as mãos. Ótimo. Tem gente que cobra tanto dos outros que nem consegue levantar as mãos direito. Cobra o dia inteiro. Não suporta a mínima contrariedade. É um manual de regras. O filho errou, apontou erro. A esposa errou, apontou erro. O marido errou, apontou erro. Vive debaixo do excesso da crítica. E o excesso da crítica é a melhor forma de contrair o prazer do outro, de bloquear a criatividade, de libertar o imaginário. Nós somos assim. Excelentes profissionais são assim, mas falham. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta, mais séria. Quem é aqui que cobra demais de si mesmo? Levante as mãos. Bom, Padre Joãozinho, olha para trás, o senhor vai perceber que mais de 90% da plateia cobra demais de si mesmo. Quem cobra demais de si mesmo, vou brincar aqui, está apto para trabalhar num banco e numa financeira, mas não para ter uma bela história de amor consigo mesmo, para ter uma mente tranquila, relaxada, para contemplar o belo, para sorrir mais e fazer da vida um espetáculo único e imperdível. Nós, seres humanos, vivemos numa sociedade sem perceber que nós nos colocamos nos patamares mais desprezíveis da nossa agenda. Somos ótimos para a sociedade, ótimos para a empresa, ótimos para a nossa profissão, mas algozes de nós mesmos. E, infelizmente, em todos os lugares, em todos os países que eu dou conferência, eu encontro um ser humano que perdeu a capacidade de ter um caso de amor consigo mesmo. Você não consegue ter um romance com os outros, romance no bom sentido. Você não consegue viver uma poesia com seus filhos, com seus alunos, com seus amigos, colegas de trabalho e com a pessoa que você escolheu para viver a sua história, se não tiver um romance primeiramente consigo. Não é possível tratar de maneira bem estável e profunda os outros, tratando mal a si mesmo. E os números refletem que, infelizmente, nós realmente tomamos o caminho errado. Quantas pessoas devem desenvolver o último estágio da dor humana, uma depressão? Vocês sabem? 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, cedo ou tarde, vão passar pelos vales mais sórdidos da dor emocional. Quantas pessoas vão desenvolver um transtorno psiquiátrico, cedo ou tarde, ao longo da sua vida, mesmo que não seja depressão, incluindo outras doenças, toque, transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, que é uma sensação súbita e eminente que vai morrer ou desmaiar, ainda que esteja ótimo de saúde. O cérebro compra de maneira vital a falsa crença que está no apagar das luzes e ocorre uma série de sintomas físicos, como taquicardia e falta de ar, decorrente de toda um desespero para fugir da situação de risco. Bom, não apenas isso, mas também doenças psicossomáticas, anorexia, bulimia, vigorexia. Vigorexia é aquelas pessoas que malham nas academias, compulsivamente tomam anabolizantes para tentar ganhar musculatura a ferro e fogo, como tentativa também de suprir ou compensar seu complexo de inferioridade, sua falta de estabilidade e profundidade emocional.
Sabe quantas pessoas desenvolveram um transtorno psiquiátrico cedo ou tarde? 1 em cada 2. Estamos falando em 3 bilhões a 3 bilhões e meio de pessoas. E a minoria vai se tratar. E uma parte desse tratamento será eficiente. Por isso que a escola da inteligência, ela tem um papel vital na prevenção de transtornos psíquicos. A psiquiatria clínica e a psicologia clínica são ciências maravilhosas, mas é raro, porque investiram suas fichas, a sua energia no tratamento. E nós não desenvolvemos ao longo das décadas ferramentas preventivas. Esperamos as pessoas passarem pelos válidos dramáticos de uma depressão, pelos desertos angustiantes de uma ansiedade, de uma síndrome de pânico, de um transtorno obsessivo, para depois tratar. Nós temos colegas médicos aqui e sabemos que a medicina, a medicina biológica deu um salto enorme, porque desenvolveu medidas preventivas que retiraram a humanidade de um caos, dizimando massas, sociedades inteiras. Quais são essas medidas preventivas? As vacinas. Imagine uma pessoa aqui com varíola sem vacina. Era um desespero. Metade dessa plateia aqui não ia sobreviver. E também a medicina estabeleceu critérios básicos para o saneamento, tratamento de água, esgoto e assim por diante. Isso tudo, aliado à agricultura, à revolução da agricultura, retirou a humanidade de algumas centenas de milhões de habitantes. Durante séculos, o número não aumentou excessivamente para 7 bilhões de habitantes. Mas ainda estamos, ou pelo menos estávamos, no tempo da pedra em relação à prevenção de transtornos emocionais. Se é tão fácil adoecer, se é tão fácil se estressar, se é tão fácil não ser autor da nossa própria história, não filtrar estímulos estressantes, como nós podemos garantir que os nossos filhos, ou pelo menos dar o mínimo necessário para que eles possam ter uma mente brilhante, uma emoção saudável, um intelecto criativo, produtivo, uma capacidade do eu ser gestor da sua própria psique. Como idealizador do projeto Escola da Inteligência, o que me moveu ao longo de todas essas décadas, onde eu pesquiso o processo de construção de pensamentos, que, como eu disse, brilhantes pensadores não tiveram oportunidade de estudar, usar o pensamento pronto. A minha preocupação fundamental é dar ferramentas para que crianças e adolescentes tenham oportunidade que nós não tivemos. E não apenas para proteger a emoção, proteger os pensamentos e prevenir transtornos psíquicos, mas também para desenvolver as habilidades socioprofissionais, estabelecer os critérios básicos das relações saudáveis e nos levar ao desenvolvimento das funções mais complexas da inteligência. E eu gostaria de lhes dizer que renunciei aos direitos autorais do projeto Escola da Inteligência para que ele possa ser acessível às escolas todas do Brasil e de muitos países. E muitos países, de fato, estão tão confusos com o que está ocorrendo com seus alunos, com seus filhos, que estão querendo importar esse projeto. Um projeto que leva nossos filhos a fazer a mais importante viagem que ele deve empreender nessa curtíssima trajetória existencial. Uma viagem para dentro de nós mesmos, uma viagem onde encontramos o mais excelente dos endereços, o endereço na nossa própria mente. Eu já tratei ao longo de mais de 20 mil sessões de
psicoterapia e consultas psiquiátricas, pessoas multimilionárias, mas eu vi muitos miseráveis morando em palácios. Chegava às raias do desespero, porque não lhes faltava o dinheiro no banco, mas lhes faltava a alegria na alma. Tinham cama, mas não descansavam. Compravam bajuladores, mas não amigos. Gerenciavam, como eu disse, empresas e instituições, mas nunca aprenderam a gerenciar a sua mais complexa empresa, a sua própria mente, a única que não pode falir, porque se ela falir, tudo o resto desmorona. E sinceramente, desmorona mesmo. Para vocês terem uma ideia, 10 a 20 milhões de pessoas tentam suicídio por ano, um número absurdo. E dezenas de milhões de pessoas pensam em desistir da vida e não tentam. 10 a 20 tentam e 1 milhão consegue. Mas nenhuma dessas pessoas de fato quer morrer, quer matar a vida. Todas elas querem, na verdade, eliminar o quê? A dor, a angústia, o sentimento de abandono, de autopunição, o humor depressivo e cálido que asfixia o prazer de viver. Todo pensamento sobre a morte, infelizmente as pessoas não entendem isso, e aqueles que estão estudando essas teses estão mudando. Todo pensamento sobre a morte, no fundo, é uma homenagem à vida. Cada ser humano tem fome e sede de viver, mesmo quando ele pensa em morrer, porque eles querem exterminar a angústia, o sofrimento e não a existência. E por não saberem disso, por não terem um eu capaz de entrar no psiquismo e intervir nos pensamentos perturbadores, nas emoções depressivas, no estado de ansiedade, eles se tornam prisioneiros, encarcerados no único lugar que deveriam ser livres. Nós vivemos em sociedades livres. Tenho falado muito para magistrados, desembargadores, no Supremo Tribunal Federal. Vivemos em sociedades democráticas. Temos o direito de ir e vir e de expressar as ideias. Mas nunca houve tantos escravos num único lugar que é inadmissível ser um prisioneiro. E o sofrimento por antecipação que vocês estão apresentando coletivamente é um desses reflexos onde o nosso eu não está gerenciando a nossa psique. Gastamos uma energia vital, não com o único tempo em que é possível ser feliz, livre e saudável, o presente, mas envolvidos num emaranhado de estresse sobre o futuro. Queridos amigos, vou falar aqui de algumas das funções mais importantes da inteligência que nós trabalhamos nesses projetos. Em primeiro lugar, a construção de pensamentos. Você pensa o que quer? Uma pergunta importante. Quando você produziu um pensamento perturbador, um pensamento que te pune ou que tem raiva, ciúmes, um pensamento que rouba o seu autocontrole, você pensou apenas porque você quer, você planejou pensar. Já pararam para pensar o pensamento? Isso é fundamental. É como parar para perceber que a sua casa está caindo. É muito mais do que parar quando a torneira está pingando. Quem admite uma torneira pingando aqui? Fazendo aquele barulhinho quando você está dormindo? Não, ninguém admite. Mas está vazando a água, metaforicamente, que sustenta a vida. E quem é de nós que nos preocupamos? Uma das perguntas complexas que os psicólogos deveriam fazer na sua formação, os psicanalistas deveriam fazer, os cognitivistas deveriam fazer. Pensamos apenas o que queremos pensar? O nosso eu, que representa a capacidade de escolha, escolhe todos os pensamentos em nossa mente? Sim ou não? Não? Se vocês disseram que não, vocês estão afirmando algo incrível.
que não apenas o eu conscientemente constrói cadeias de pensamento, que existem copilotos na aeronave mental que pode dominar os instrumentos de navegação e nos levar para trajetórias que nós não planejamos, aterrissar em lugares que não queremos. Imagine você aterrissar numa floresta ou num terreno acidentado. Corre o risco enorme. Parece absurdo, mas é isso que acontece na mente humana. Imagine você dirigindo o seu carro e de repente você vira para a esquerda porque você quer seguir uma trajetória, por exemplo, ir para a sua casa, mas o seu carro vira para... Você quer virar para a direita e o seu carro vira para a esquerda. Seria isso algo absurdo? Você insiste em ir para a sua casa, mas você não vai para ela. Você se afasta cada vez mais. Isso parece objeto de filme de terror, não é verdade? Mas isso que parece um filme de ficção, terror, ocorre com frequência na nossa mente. Você não quer pensar algo. O teu eu resolve não se preocupar com alguém que te ofendeu. O teu eu resolve não se preocupar com um problema. Você entrou em casa, você merece descansar, quer dar atenção para o seu filho ou sua filha, mas o teu eu não tem poder de controlar todos os seus pensamentos. Essa é a nossa espécie, uma espécie que produz tecnologia do som da imagem, uma espécie que atua no mundo de fora com maestria, que controla esse mundo com um gigantismo sem precedente, mas é uma espécie que sempre produziu guerras, discriminação, violência, autoviolência e sujeita a transtornos psiquiátricos com muita facilidade. Essa é uma espécie que, quando trata dos assuntos lógicos, tem uma eficiência surpreendente, mas quando precisa navegar nas águas da emoção, quando precisa entrar no mundo dos pensamentos, falha dramaticamente. Essa é a nossa espécie. Eu lancei nos Estados Unidos um programa chamado Free Mind, há um mês e meio, para muitos profissionais, muitos doutores e mestres de coaching, de gestão de pessoas, de psicologia, medicina, e eu lhes perguntei: quem é que tem algum tipo de seguro aqui? Todos levantaram as mãos. E repeti e fiz uma outra pergunta: quem é que tem seguro emocional? Eram profissionais da minha área. Ninguém arriscou-se a levantar a mão. Por quê? Porque o nosso eu não é treinado para gerir a nossa emoção, não é equipado para administrar os nossos pensamentos. Nós nem temos consciência da sofisticação e da complexidade do psiquismo. É por isso que tenho dito que a educação mundial, ela precisa fazer uma cirurgia. Ela está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente, embora seja formada, constituída pelos profissionais mais importantes do teatro social, os professores e professoras. Essa educação que nos arremete para fora, para conhecer o mundo em que estamos, mas não nos leva a conhecer o mundo que somos, não nos prepara para ser gestores da nossa própria mente, diretores do script da nossa história. Não nos prepara para enfrentar pensamentos perturbadores, sentimentos de culpa, pensamentos antecipatórios, sentimento de autoabandono, baixa autoestima. Não nos prepara para intervir em todas as nossas emoções, porque não nos ensina de que não há apenas um piloto. Nós não estamos sozinhos, não estamos sozinhos nesse imenso edifício chamado personalidade humana. Além do nosso eu, há fenômenos inconscientes que todos os dias leem a memória milhares de vezes e constroem imagens mentais, ideias, fantasias, pensamentos para vários objetivos, entre eles produzir a mais excelente fonte de entretenimento, o mais excelente processo que financia prazer. Ou seja, tem dentro de nós
fenômenos que, se usados corretamente, poderiam alavancar o contentamento, a satisfação, a criatividade, a intuição, a capacidade de sonhar. Porém, esses fenômenos, na atualidade, esses copilotos têm perdido a sua função vital e nos levar, metaforicamente, ao invés de querermos para a direita, vamos para a esquerda, levando a nossa mente a um estado de quase falência, mesmo que não tenhamos uma doença clássica na psiquiatria, como síndrome do pânico, depressão maior, bipolar, transtornos de ansiedade generalizada e assim por diante. Mesmo que nós não tenhamos a sintomatologia rica da atualidade, gerada pela hiperconstrução de pensamentos sem autorização do eu, é desastrosa. E se os nossos filhos e alunos não aprenderem a gerir os seus pensamentos e a sua emoção, eles têm grande chance, mesmo de estar na melhor universidade, em Harvard, de viver uma vida angustiante, ser ótimo para a sociedade, mas, como eu disse, um carrasco de si mesmo. Entre esses fenômenos existe o alto fluxo. Alto fluxo é um fenômeno que faz uma varredura aleatória nos campos da memória e nos leva a produzir inúmeros pensamentos, alguns que remontam à nossa infância e nós não sabemos por que pensamos, outros que nos levam a imaginar as situações, criar personagens, construir sonhos no presente. Esse fenômeno, ele não tem uma direção única e lógica. Eu agora estou usando o meu eu para ler minha memória, no sentido lógico. Estou usando de maneira rapidíssima, como vocês o fazem, em milésimos de segundos, usando verbos conjugando o tempo espacial ante, amarrando num pronome, no substantivo, no adjetivo. Estou lendo de maneira lógica, linear. Porém, o fenômeno do alto fluxo, esse copiloto incrível, faz essa varredura não linear, não lógica, com o objetivo de transformar a mente humana num cinema ininterrupto, para que possamos nos entreter, inspirar, aspirar, ou seja, para promover o encantamento, a satisfação, a intuição, a liberdade criativa. Porém, esse fenômeno que transforma a nossa mente num filme de comédia pode transformar num filme de terror. Os maiores inimigos nunca estiveram fora de nós. Os maiores inimigos, os mais insidiosos, os mais penetrantes, estão dentro de nós. É quando o fenômeno do alto fluxo deixa de ler janelas light, que são áreas de leitura do córtex cerebral que financiam ideias prazerosas, imagens mentais libertadoras, personagens, ambientes e circunstâncias que nos motivam para produzir ideias perturbadoras, pensamentos angustiantes, raiva, ódio, ciúmes, excesso de preocupação e assim por diante. Agora vocês estão entendendo que educar é muito difícil, é muito mais do que dar informações de matemática e fazer os peritos em fórmulas, é muito mais do que transmitir física, é muito mais do que transmitir línguas, é muito mais do que ensinar geografia ou as competências técnicas na faculdade. Isso não nos garante que possamos lá na ponta ter obras-primas. Assim como não é possível você colocar tintas e pincéis numa máquina e esperar que lá na ponta haja obras-primas como o Filho Pródigo de Rembrandt, a Mona Lisa de Da Vinci ou a Guernica de Picasso. Nós esperamos que todos os nossos filhos tenham mentes brilhantes, tenham emoções estáveis, sejam produtivos, proativos, empreendedores, ousados. Mas isso vai depender de como eu dar um choque de gestão na psique. Mas como ele não sabe que ele tem copiloto, como ele não sabe que há um alto fluxo
que produz pensamentos sem autorização, o que ele faz? O eu compra ingenuamente e paga caro cada pensamento perturbador. Nesse exato momento, há pessoas desesperadas na cidade. Enquanto eu estou falando, pessoas angustiadas, crianças, adolescentes e adultos, no caos, porque são vítimas dos seus pensamentos, sem saber, grande parte deles não são produzidas, ou não é produzida pelo eu, como líder da psique, como diretor do script. E se não sabem, não conseguem dar um choque de gestão, não conseguem criticar. Me lembro de uma jovem, certa vez, me ligou, dizendo que produzia ideias obscenas contra Deus. Começava na sua mente a produzir ideias obscenas, sexuais, ligadas a Deus. Parece incrível, mas na psiquiatria isso existe. Pessoas amam algo. O eu tem a excelente intenção de desenvolver pensamentos que financiam a sustentabilidade daquilo que ama, o prazer daquilo que ama, mas os copilotos podem entrar em algumas janelas tensionais ou killer e produzir ideias repetitivas contra aquilo que nós amamos. É o mesmo que ocorre com uma pessoa que está ótima de saúde, imagina que está com câncer. Quantas pessoas eu já não atendi e quantas milhares, centenas de milhares de pessoas vítimas de uma doença que não existe, mas quanto mais ela detesta um câncer, mais pensa no câncer, e quanto mais pensam, tem um fenômeno inconsciente chamado RAM, registro automático da memória, que arquiva, e uma vez arquivando, vai expandindo, transformando uma residência num bairro. Aí mora o perigo. Quanto mais se debate, mais arquiva. Quanto mais, por exemplo, quer ser espontâneo, livre, debater ideias em público, o medo de falhar, o medo de ser criticado, ou seja, resgata essas experiências que são registradas, expandindo o núcleo traumático. Queridos amigos, é fundamental nós equiparmos o eu como administrador da psique. Reitero, a sociedade moderna tomaram o caminho errado. A humanidade não estabeleceu conhecimentos profundos para que este eu pudesse liderar a mais difícil máquina. E chamá-la de máquina é quase que um erro crasso, mas nossa linguagem não tem muitos recursos, só para que vocês entendam. Liderar a mente humana. Bom, o alto fluxo, esse fenômeno que deveria produzir a maior fonte de entretenimento, pode produzir a maior fonte de estresse, gerando uma síndrome que eu tive o privilégio de descobrir e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é acometida por ela, e lancei um livro que eu gostaria que, sinceramente, que vocês o lessem, chamado Ansiedade, como enfrentar o mal do século. Inclusive eu fiz uma matéria sobre ele na revista Cláudia desse mês. Vamos analisar como está a sua qualidade de vida em relação à síndrome do pensamento acelerado? Nunca se esqueça que uma pessoa madura é uma pessoa que reconhece seus erros. Uma pessoa imatura esconde debaixo do tapete suas falhas, debaixo da sua conta bancária, seu status, sua imagem social. Mas para que vocês não se desanimem, eu gostaria de dar uma notícia para relaxá-los. Se estão estressados, tensos e ansiosos, são normais. Porque o normal seria se vocês levantassem pela manhã e cantarolassem, e fossem no jardim da sua casa ou do seu condomínio e contemplassem alguns minutos as flores, e conversassem com elas, e gastassem 30 segundos que seja parando em frente a uma praça e admirassem os troncos carcomidos que venceram as intempéries de sobreviver. Ou seja, o anormal seria se contemplasse o belo, fizesse das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Mas nós estamos precisando dos anormais. Ok, então por favor sejam sinceros. Quem acorda cansado? Levante bem as mãos.
uma plateia de cansados. Dores de cabeça, levante bem as mãos. Dores musculares, irritabilidade. Quem não tolera conviver com pessoas lentas? Não é que eles ou elas são lentas demais, é que vocês são rápidos demais. Quem tem transtorno do sono, levante as mãos. De alguma forma não dorme bem. Olha quanta gente. Esse é um dos mais graves sintomas. Se eu fizesse essa pergunta na plateia de jovens, eu ia encontrar quase a mesma sintomatologia e dá vontade de chorar em saber o que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Sabe qual a causa desses sintomas? A causa dessa síndrome? Número 1, excesso de informação. No passado, o número de informações dobrava-se a cada 200 anos. Hoje dobra-se a cada 1 ano. Não dá para suportar. Uma criança de 7 anos de idade, se fôssemos analisar, tem mais informações do que o imperador romano tinha no auge de Roma. Mais provavelmente do que Zenão de Aléia, Xenófanes, Parmênides, Sócrates, Platão, os grandes filósofos da Grécia Antiga. Não dá para suportar. A sobrecarga é enorme. O que faz? O alto fluxo, que deveria produzir o que? A maior fonte de entretenimento, produz a maior fonte de terror e estresse. Começa a ler a memória numa velocidade nunca antes vista por causa do excesso de estímulo. Ele perde a sua função vital de gerar prazer, encanto, satisfação e estabilidade. É por isso que nós estamos apresentando tantas doenças psíquicas e tantas doenças psicológicas. Sabe o que nós estamos preocupados na atualidade? Com o número exorbitante de tumores cancerígenos. Quando eu me formei na faculdade de medicina, 1 em 20 pessoas o desenvolviam. Esperávamos no século XXI, isso há 30 anos, esperávamos no século XXI que, debelando os fatores exógenos como tabagismo, alcoolismo, poluição ambiental, pesticidas, má nutrição, existiria ou ficaria os fatores genéticos. Então os índices cairiam. Iríamos de 1 para 40, 1 para 50 ou mais. Sabe em quanto nós estamos? 1 para 4 ou 5. E eu tenho falado com meus amigos oncologistas e participo de pesquisas nessa área, inclusive ligado a Harvard. Cuidado, nós temos que analisar que uma mente hiperpensante, um pensamento egoísta, também pode estar na base de células egoístas que se multiplicam sem nenhum controle, que é a célula cancerígena. Não é uma única causa, são múltiplas causas, mas o estresse crônico da atualidade tem piorado a qualidade de vida, não apenas psíquica, mas biológica. É uma agressão ao corpo constantemente. Essa quantidade de sintomas que vocês estão tendo é normal, mas não é saudável. Não é saudável. E os seus filhos estão apresentando essa sintomatologia. Não é saudável. Não é saudável. Se vocês soubessem que houvesse uma vacina lá na China para resolver, estou diante de um colega médico chinês real, ele falou: eu não sou do Paraguai, eu sou chinês mesmo. Se vocês soubessem que lá na China existe uma vacina para tudo isso, não correriam atrás de tomá-la? Pagariam fortunas, gastariam tempo, planejariam para encontrá-la, mas ela está aqui. Não é garantia plena, mas as ferramentas para proteger a emoção e gerenciar pensamentos está na escola da inteligência. E para vocês adultos, vocês podem acessar o Free Mind, que é um programa mundial, como eu disse, de prevenção de transtornos psíquicos, gratuito. Só fazer o download. Entra lá, www.augustocuri.com.br,
façam download do programa, para que vocês possam aplicar na sua empresa e assim por diante, na sua instituição. E além disso, além dos seus alunos aqui no colégio participarem desse programa com um custo bem acessível, todos vocês, pais, também participarão do programa aí, Escola da Inteligência, terão todo ano um curso que vai expandir os horizontes da sua relação com seus filhos, com seus alunos e também a relação consigo mesmo. No primeiro ano, por exemplo, tem o curso dos hábitos dos pais brilhantes. Qual é a diferença entre bons pais e pais brilhantes? Bons pais dão presente para os filhos e suporte para a sobrevivência. E pais brilhantes dão aquilo que o dinheiro não pode comprar. Eles dão a sua história. Eles são capazes de falar das suas lágrimas para os seus filhos aprenderem a chorar as deles. São capazes de falar das suas derrotas, de momentos de recuo, de dias difíceis, para que os seus filhos e alunos entendam que não há céu sem tempestades na vida de ninguém, e que ninguém é digno do pódio se não utilizar os seus fracassos para conquistar. Porque vão entender que drama e comédia, risos e lágrimas, aplausos e vaias fazem parte da historicidade de cada ser humano. E quando o nosso eu sabe disso e enfrenta esses fenômenos, ele deixa de ser vítima e transforma o caos em oportunidade criativa. Ele passa a não ter medo, não ser sequestrado pela dor, e passa a usá-la como ferramenta útil para reconstruir a sua história. Queridos amigos, a síndrome do pensamento acelerado, o mal do século, está afetando todos. E esses sintomas evidenciam que nós precisamos urgente mudar a nossa agenda. E para confirmar isso, vou falar de um outro sintoma. E gostaria que vocês não levantassem uma mão, mas levantassem as duas mãos, se o tem. Quem é que tem déficit de memória ou anda esquecido? Levante as duas mãos. Parabéns. Quem não levantou as mãos é porque esqueceu de levantá-las. Por que coletivamente estamos esquecidos? Porque o cérebro usa a ferramenta do instinto para bloquear a memória. Ele percebe que não é possível sobreviver pensando excessivamente, desgastando-se excessivamente, ocupando-se com preocupações e com atividades intelectuais. Então ele começa a fechar o circuito da memória, desligar algumas janelas. E nós esquecemos, por exemplo, aonde nós colocamos a chave do carro. Alguns colocam dentro da geladeira e brigam com todo mundo na casa. Outros esquecem aonde estacionar o carro e ligam no 190. Aí vem o policial, faz um boletim de ocorrência e a pessoa desesperada: roubaram o meu carro, como é que tem coragem? De repente ele olha à frente, 200 metros, está lá o carro. Aí se aproxima junto do guarda e, para não ficar chato, diz: o ladrão teve compaixão de mim. Para esse esquecimento corriqueiro, não procure o seu médico, porque provavelmente ele também está esquecido. Não façam, por favor, tomografia, cintilografia. Não achem que estão com mal de Alzheimer. Eu tenho falado para muitos colegas médicos em conferências: esse déficit de memória corriqueiro não é um problema, é uma proteção do cérebro contra uma mente hiperpensante, cujo eu não é autor ou gestor da própria mente, gestor dos pensamentos. Seus filhos estão apresentando déficit de memória? Pergunte para eles.
eles estão apresentando. Isso reflete inclusive no mau desempenho nas provas escolares. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, professores. Se vocês estão esquecidos coletivamente, como é que tem coragem de exigir que seus alunos se lembrem nas provas? Por isso, eu tenho falado que os ministérios da educação do mundo todo estão errados quando avaliam o aluno pela assertividade apenas das provas. Nós deveríamos avaliar os alunos pelo debate de ideias, senão não formamos pensadores. Deveríamos avaliar os alunos pela interatividade, pela inventividade, pela capacidade de reinvenção, pela solidariedade, pelo carisma, pelo altruísmo, pela empatia. Nós deveríamos avaliar os alunos durante todo o período e não apenas nas provas escolares. Até porque nas provas escolares, quando o aluno está tenso, ansioso, angustiado, ele pode entrar numa janela killer. O volume de tensão é tão grande que bloqueia milhares de outras janelas. Desenvolve-se então a síndrome do circuito fechado da memória. Podemos repetir? Síndrome. Entrou numa janela killer. Nos primeiros 30 segundos de tensão, cometemos os maiores erros da nossa vida. Palavras que vocês nunca deveriam dizer, e eu também, para quem amamos, nós as produzimos nesses cálidos momentos em que somos vítimas, não da síndrome do pensamento acelerado agora, mas da síndrome do circuito fechado da memória. Atitudes que professores nunca deveriam tomar em sala de aula. Reações que executivos jamais deviam ter diante dos seus colegas, são produzidas nesses momentos onde nós entramos numa janela killer, traumática ou conflitante. Reitero, fechamos o circuito da memória e o eu perde a capacidade de acessar milhões de dados para dar respostas brilhantes nas situações estressantes. Portanto, dá para entender que as escolas ao longo dos séculos foram construídas a partir de avaliar os alunos nas provas, mas as provas eliminaram inúmeros alunos, milhares, milhões deles que poderiam ter uma mente brilhante. Quando eu estava no colegial, hoje ensino médio, eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima. Eu não me concentrava, vivia viajando no mundo das ideias. Não tinha deleite do prazer de aprender, como Platão preconizava. Não tinha autonomia, como Paulo Freire também preconizava. E meu sentido existencial, como Viktor Frankl valorizava, estava contraído. Vivia debaixo do alto fluxo, navegando, remoendo nas ideias e imagens mentais, e o meu eu era um mero espectador passivo. Então, reunidos os colegas, eles começaram a falar sobre o seu futuro. E chegou a minha vez. E eu falei, eu gostaria de ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. Eu percebi que, se depender da plateia, eu não vou chegar ao meu alvo. Em alguns momentos você não pode depender da plateia. Em alguns momentos você tem que ter um leme. Você tem de ter sonhos. Sonhos com disciplina. Essa é a forma do sucesso. Sonhos com disciplina. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonho produz pessoas autômatas e não autônomas. Pessoas que só obedecem a ordens. E eu desde cedo trabalhei dentro de mim esse sonho. Eu quero ser médico. Eu quero contribuir com a humanidade. Estudei cerca de 12 a 14 horas por dia. No início estava debaixo da euforia de mudar a minha agenda. A fase de euforia é ótima, mas ela passa logo.
No segundo vieram as dificuldades, porque não entendia as matérias. E nessa fase, muitos jovens, milhões deles desistem dos seus grandes sonhos. Depois, a terceira fase, a fase do tédio, a rotina. E muitos também acabam passando pela segunda e falhando na terceira fase. E por último, a fase da estabilidade, da compreensão, dos insights, da liberdade criativa e plasticidade construtiva. E entrei na faculdade. E quando estava na faculdade, do segundo para o terceiro ano, passei pelo vale de uma dor emocional intensa. E eu entendi que há um tipo de lágrima mais dolorida e mais angustiante do que aquelas que se encenam no teatro do rosto. Que lágrimas são essas? Aquelas que nunca foram choradas. E percebi outras ferramentas para produzir pensadores. Eu estou lhes dizendo e falo com muita segurança que nós temos que mudar a base da educação, porque eu vivi isso e a minha teoria não apenas estuda o processo de construção de pensamentos e a formação da consciência, mas também o processo de formação de pensadores, uma área que raramente foi estudada na psicologia, na sociologia, na filosofia, na psicopedagogia. Eu percebi, então, outra ferramenta, ou a dor nos constrói ou nos destrói. E o senso comum acredita que com o passar do tempo, com o envelhecimento, as pessoas melhoram, se tornam mais suaves, aquietas, se tornam mais tranquilas. Mas não é defensável essa tese. Se o eu não atuar como gestor psíquico, se ele não trabalhar as perdas e frustrações, se ele não proteger a emoção e gerenciar pensamentos, a dor, as perdas, as decepções, as crises formam janelas que desertificam o que nós temos de melhor. O fenômeno RAM, registro automático da memória, não perdoa. Ele arquiva em frações de segundos todas as experiências traumáticas. Eu usei a dor para me construir e comecei a conhecer uma outra ferramenta fascinante para libertar nosso imaginário e desenvolver criatividade que os seus filhos e os seus alunos terão ao longo de todo o projeto Escola da Inteligência, chamado Arte da Pergunta, Arte da Dúvida. Sabe qual é o princípio da sabedoria na filosofia? Não é a resposta, não são as respostas. O princípio da sabedoria é a dúvida, é a pergunta. A qualidade, a intensidade das respostas depende da qualidade, da intensidade das perguntas. Quem não se pergunta contínua e profundamente não consegue encontrar respostas para conquistar os seus filhos, para conquistar o seu parceiro ou parceira, para fazer a diferença na sua empresa, vai viver debaixo do cárcere da mesmice. E a maioria leva para o seu túmulo os seus conflitos, porque não se interioriza, não procura o mais importante de todos os endereços. Qual que é? Qual é o endereço? Dentro de nós mesmos. Então eu me perguntava, por que penso? Como penso? Por que não controlo os meus pensamentos? Por que não sou o protagonista da minha história? Milhares e milhares de perguntas e nenhuma resposta, até que depois, com o passar do tempo, utilizando também outras teorias, investigando os meus pacientes, como eu disse, 20 mil sessões de psicoterapia e consultas psiquiátricas, eu fui começando a entender a natureza dos pensamentos, os tipos de pensamento, os mecanismos gerenciais. Para você ter uma ideia, eu disse que o pensamento básico não foi estudado na ciência. Eu vou te dar um patamar, um parâmetro. O pensamento que vocês todos os dias utilizam para julgar, interpretar, amar, rejeitar, para fazer contas, para dialogar, esse pensamento é real ou virtual? Essa é uma grande questão. É como se você falasse: o meu médico, ele se formou na faculdade de medicina ou é um vendedor de ilusão?
É como se você disser: o meu carro, ele tem combustível para me levar a determinado momento, ou não tem combustível? É uma pergunta básica, mas não é feita. O que vocês acham? O pensamento consciente é real ou virtual? Quando um psicoterapeuta, um psiquiatra, por mais experiente que seja, ou um padre, por mais experiência que seja, ou um juiz, por mais experiente que seja, julga um réu, atende um fiel, ou atende um paciente, no caso de um psiquiatra, tudo que ele fala sobre o outro, a dor, a angústia, a ansiedade, é a realidade do outro, ou é um sistema de tensão que acusa, conceitua e define, mas jamais atinge a realidade essencial do outro? É virtual ou real? Virtual, vocês estão descobrindo, é virtual. Mas nós agimos como se fossem virtuais? Quando discriminamos, apontamos, diferenciamos brancos de negros, celebridades de anônimos, palestinos de judeus, nós estamos usando o pensamento como se fosse virtual ou real? Real. Julgamos, controlamos, fazemos bullying, diminuímos. Muitos psiquiatras acabam dando diagnóstico sem levar o paciente a entender que o diagnóstico é apenas útil para que eles possam proceder, estabelecer critérios para um tratamento, mas não entendem. Muitos deles acabam sentenciando: você é psicótico, você é bipolar, você tem uma doença assim laçada. E eu falo para os meus alunos do mestrado e doutorado nessa área: cuidado, psicoterapia, psiquiatria anda no caminho da democracia das ideias. O pensamento não tem o atributo de ser uma verdade absoluta, senão você controla os outros e não liberta-os. Você tem que dar o direito deles terem um pensamento crítico, refletir, pensar, analisarem, para que eles mesmos sejam autores da própria história. É por isso que num romance, que talvez ainda publique esse ano, Felicidade Roubada, um neurocirurgião que tem um transtorno do pânico e que se isola 15 anos porque não desenvolveu o eu como gestor da sua psique, ele falava que há uma especialidade que faz mais mal, ou que é pior, gera mais sequelas do que a cirurgia. São os profissionais de saúde mental. Se não usarem com responsabilidade, generosidade e altruísmo a sua teoria, porque um pode destruir o corpo, o outro pode destruir a alma. O pensamento é virtual, então para nos relacionar com os nossos filhos temos que recolher os dedos, julgar menos e abraçar mais. Para resolver conflito em sala de aula, quando o nosso aluno nos decepciona, agride, ao invés de apontar a falha publicamente e gerar uma janela killer, nós exaltamos ele, fazemos o contrário. João, Maria, você é insubstituível nessa classe, não é mais um mundo. Eu te valorizo demais e acredito no seu potencial. Aí depois, apesar de você ter tido esse comportamento, você plantou janela light, retirou ele da síndrome do circuito fechado da memória. Mas aonde estão os professores treinados no mundo todo para resolver conflitos em sala de aula? E os pais para resolver conflito em sala de casa? E os executivos para resolver conflito nas empresas? Não faz muito tempo eu dei palestra, conferência para 50 empresas psicologicamente mais saudáveis do Brasil. Mas os executivos, no teste que eu fiz, todos precisavam ficar um mês internado no Hotel Fazenda. Por causa de toda essa sintomatologia. Quanto um ser humano se diminui? Há muitas pessoas que diminuem, não é verdade? Eu não vou perguntar aqui quem tem sintoma de timidez, porque eu sei que 70% e 80% das pessoas não têm. Uma pessoa tímida, ela se valoriza ou se diminui? Se diminui. E quando você se diminui, quando um ser humano se diminui, ele está usando o pensamento como se fosse virtual ou real? Real. Ele sentencia-se a ser alguém pequeno, diminuto, que não consegue ter liberdade de expressar as ideias e encantar os outros, se superar. A timidez é um exemplo solene
de atribuir ao pensamento uma função que ele não tem. E os ditadores, quando eles se promovem, como Adolf Hitler, Goebbels, que usando um marketing de massa dominou a nação que mais culta daquele tempo, 1/3 dos prêmios Nobel foram ganhos pelos alemães. Eles usaram o pensamento como se fosse real. E numa situação de fragilidade, insegurança alimentar, inflação alta, precisavam de sacolas para se comprar pães na padaria. E também numa situação de humilhação do Tratado de Versalhes, da perda da Primeira Guerra, quando uma pessoa está fragilizada, ele compra o pensamento com critério, com consciência crítica, com capacidade de se colocar no lugar do outro, ou seja, como se fosse virtual ou como se ele fosse real. Real. Diminuíram, vilipendiaram, mancharam nossa espécie. Eu produzi 2 livros nessa área, romances psiquiátricos e históricos, chamado Colecionador de Lágrimas e Em Busca do Sentido da Vida. Alguém o leu, por favor? E por que eu os produzi? Porque quando ocorrer o aquecimento global, daqui a 10 ou 20 anos, vocês notam que as temperaturas estão absurdas. Quando houver insegurança alimentar, insegurança jurídica, competição predatória internacional, os nossos filhos, os filhos da humanidade, estão preparados para serem empáticos, para se colocar no lugar do outro, para ter um pensamento crítico, para filtrar as mensagens da internet e de soluções mágicas de ditadores que usam ideias para manipular os outros? Será que os nossos filhos e alunos estarão preparados? O que vocês acham? Sim ou não? Os holocaustos podem se repetir de múltiplas formas e têm se repetido. É necessário formarmos uma nova geração de pensadores que sejam apaixonados pela vida e apaixonados pela humanidade, apaixonados pela sua sociedade, que deixem um legado. No próximo livro, daqui a 1 mês e meio, vou falar: pais inteligentes formam sucessores e não herdeiros. Todos são herdeiros. Até uma pessoa pobre, qualquer herdeiro da vida, da carga genética, de valores, de ética, herdeiros da cultura da sua sociedade, e não apenas herdeiros de bens materiais. Mas os herdeiros são gastadores irresponsáveis e inconsequentes da sua herança, enquanto sucessores preservam-na e a enriquecem. Mas qual dos problemas sérios dos herdeiros? É que eles vivem debaixo da sombra dos pais. Pais que subprotegem, que dão roupas em excesso, games em excesso, brinquedos em excesso, que não suportam birra deles, dão muito, estão preparando os seus filhos para viverem debaixo da síndrome do circuito fechado da memória. Tudo rápido e pronto. A era do fast food, eles não elaboram, não precisam negociar, não tem contrapartida. Isso é grave. Grave isso. Não apenas as drogas viciam, como crack, cocaína, heroína, mas também o excesso de proteção, o excesso de presente, o excesso de estímulo também vicia e gera síndrome do circuito fechado da memória psicoadaptativa. A síndrome do circuito fechado da memória tensional é quando você entra numa janela killer como uma síndrome do pânico, como fobia social, como claustrofobia, o medo de lugar fechado. Fecha esse circuito. Isso é um tipo de síndrome. A outra não tem janelas killer muito poderosas, como essas fobias, mas são uma quantidade exagerada de pequenas janelas tensionais geradas pelo excesso de estímulos, excesso, reitero, de informação, excesso de presentes, excesso de proteção, que impede nossos filhos e alunos a eles se levantarem, eles elaborarem, se reinventarem, serem apaixonados por sua qualidade de vida, amarem o processo tanto ou mais do que o resultado e, consequentemente, aprender a proteger sua emoção e gerenciar pensamentos. Bom, eu estava
contando a minha história. Ali foi o começo do desenvolvimento de uma teoria. E eu produzi, antes de publicar meu primeiro livro, 3.000 páginas, e falo com muita humildade. E eu fui completamente derrubado do meu orgulho. Porque quando você estuda como se constrói pensamentos, você tem vontade de conversar com o mendigo, explorar pesadelos, crises, lágrimas. Você tem vontade de conhecê-lo, porque ali é um mundo a ser descoberto. E não apenas vontade de conhecer pessoas que são destacadas pela mídia. Claro, o culto à celebridade é um sintoma doente. É diferente de abraçarmos e tirarmos fotos, porque um ajudou o outro através, por exemplo, dos livros. Mas o culto à celebridade patrocinado pela grande mídia, por exemplo, o Hollywood, que do dia da noite a pessoa vira uma estrela muito maior do que os anônimos, isso é doente, porque cada anônimo é fundamental e tão complexo como cada pessoa que está exposta no teatro social. Bom, ao produzir conhecimento nessa área, eu fiquei perplexo. Eu vi que mesmo um paciente que perdeu os parâmetros da realidade, por exemplo, desenvolve ideias de perseguição, nem de longe aquilo reflete a sua pequenez intelectual. O eu perdeu a capacidade de gerenciamento, rompeu-se a realidade. Os fenômenos, os copilotos dominam completamente. Eu falei do alto fluxo, o outro copiloto são as janelas. Light killer, as killers podem nos dominar. Infelizmente, romperam com os parâmetros da lógica, mas nem de longe eles são pequenos, diminutos, sem valor. São seres humanos únicos que merecem todo o nosso respeito. Por isso que nós temos que ensinar os nossos filhos a serem simpáticos. O que é ser simpático? É distribuir sorrisos e cumprimentos, cumprimentar o porteiro do prédio, cumprimentar a empregada de casa, cumprimentar a cozinha que estava no restaurante, que fez uma boa comida para nós. Ser simpático é fundamental. E não apenas isso, temos de estimular os nossos filhos a um passo além de serem carismáticos. Os simpáticos distribuem sorrisos e cumprimentos. Poderiam dizer, por favor? Os carismáticos distribuem elogios e promoções. Por favor. Já pensou em ensinar nossos alunos a elogiar? Os pais, pai, obrigado por tudo que você fez por mim. Obrigado porque você não dormiu para que nós possamos dormir bem. Você adiou alguns sonhos para que possamos sonhar. Não é assim que nós fizemos? Já pensou ajudar a contribuir filhos que estão sempre elogiando seus pares, ao invés de fazer bullying, defendendo o direito dos outros, ao invés de minimizá-los? Pessoas que, quando estiver na faculdade, também são capazes de valorizar os seus professores, agradecer por cada aula, e quando estiver na empresa, cumprimentar cada funcionário, cada colega, e quando vê alguém com problemas, ao invés de condenar, abraçar, e quando houver uma pessoa difícil, usar as chaves corretas para abrir o psiquismo, elogiar, valorizar cada comportamento, ainda que seja incipiente e infrequente, mas quando você promove, quando você elogia, você promove, você facilita o registro de janelas lights, que vão formando núcleos de habitação do eu e a contribuindo com o outro. Já pensou? Formarmos uma geração de carismáticos e mais ainda, um passo além, uma geração de empáticos. Os empáticos, eles distribuem sabedoria, eles dão as suas mãos para aplaudir, os seus ombros para chorar. Como nós precisamos de pais empáticos, de professores empáticos, que, como eu disse, ao invés de expor publicamente, são capazes de se colocar no lugar dele e perguntar: o que te faz infeliz e que eu posso contribuir para que você seja mais tranquilo? Mudaria o mundo. Eu, quando vejo todas essas atrocidades, estudando como é fácil o ser humano cair em armadilhas, como é fácil o ser humano adoecer, como nossa espécie está doente, eu me desanimo. Mas quando eu olho para essas características, quando eu olho para a educação, quando eu olho para as funções mais complexas da inteligência, eu tenho um romance com a humanidade.
eu sinto vale a pena investir nessa espécie claudicante. Principalmente se nós investirmos numa nova geração. Os simpáticos valem medalha de bronze no desenvolvimento da inteligência e na construção de relações saudáveis. Os carismáticos valem medalha de prata no desenvolvimento da inteligência e de relações saudáveis. E os empáticos valem que tipo de medalha? De ouro. De ouro. Eu gostaria que vocês aplaudissem toda a direção do Colégio Bagose, porque eles estão trabalhando para produzir esses 3 tipos de medalhas. Parabéns, professores, parabéns, coordenadores, parabéns, Padre Josinho, parabéns a todos os padres que estão aqui por acreditarem na humanidade. Bom, diante dessas palavras, eu gostaria que todos vocês repetissem essa filosofia poética, psicologia poética também, que é um extrato do que eu disse, para depois abrir para algumas perguntas. Que o meu eu seja autor da minha história. E como autor, quero impugnar, criticar, confrontar cada ideia perturbadora. Quero gerenciar os meus pensamentos. Quero proteger a minha emoção. Cobrar menos e me dar mais. E não me cobrar demais. Ter um caso de amor com a minha qualidade de vida. Doar-se, diminuindo a expectativa do retorno. Usar o meu eu para uma das mais importantes funções vitais: gerir a minha mente, ser autor da minha história e compreender que, apesar dos meus defeitos, eu não sou mais um número na multidão, mas um ser humano único, uma estrela viva no teatro da existência. Muito obrigado por vocês existirem. Muito obrigado por acreditarem na educação. Muito obrigado por acreditar nas crianças. Muito obrigado. Quem quiser fazer, vou abrir para algumas perguntas, pode levantar as mãos aí onde você está mesmo e eu tentarei responder. Antes de responder, eu gostaria que a Jussiane e o Fábio se levantassem, por favor. Em especial, a Jussiane está aqui, ela é nossa consultora pedagógica. Quem quiser conhecer mais profundamente a Escola da Inteligência, ela está aqui para resolver todas as dúvidas. Eu fico muito feliz que tem vários colégios católicos aqui representados, e o Padre Joãozinho e todo o seu staff se anima em que outras escolas também entrem nesse grande sonho. Então pode procurá-la, é possível até fazer alguns pilotos na sua própria escola. Tá? Então gostaria que vocês aplaudissem. Bom, alguma pergunta? Estão precisando de psiquiatra? Se precisar, eu estou aqui. Até os psiquiatras precisam. Pois não. Esse é um grande problema. Ela disse que na sociedade moderna, muitas famílias, muitos pais estão tendo só um filho, como não superproteger? Por vários fatores é difícil não superproteger. Número 1, porque é só a relação dos pais ou dos responsáveis para aquela criança. Então ele se torna
um tesouro inestimável, como deve ser. O problema é que no passado, quando se tinha muitos filhos, as mães não se protegiam porque não dava tempo. Tinha que distribuir sua atenção. Um outro fenômeno importante é que há um crime, um verdadeiro crime, bombardeamento de produtos e serviços para crianças, inclusive levar as crianças a usarem roupas de marcas. Não estou dizendo que sou contrário, pode até eventualmente usar uma ou outra, a usar celulares de marcas. Crianças têm de ter um iPad um iPhone ou um Samsung, coisas desse tipo, tênis de marcas e assim por diante. Esse bombardeamento não é inocente, é registrado pelo fenômeno gerando mensagens subliminares. Você quer ver um outro problema grave? Todos os dias as mulheres submetem à mais dramática tirania, a tirania da beleza. Coloque esse modelo magérrimo, esquálida, desnutrida e doente pelos padrões da medicina para vender produtos e serviços. Entra o quê? Só o produto, por exemplo, uma bebida ou uma joia, ou entra a bebida e joia e a modelo, juntas? O que vocês acham agora que são peritos nessa teoria psicológica? Entra juntos, na mesma janela, gera mensagem subliminar, elas foram proibidas no passado. No passado era por fotogramas, um invite, fotos, colocava-se uma foto no meio, o espectador não percebia, não dava tempo, uma em 20 fotos por segundo, uma em 20 não se percebia, mas o consumidor tinha o efeito dos copilotos, gatilho da memória, que eu não entrei em detalhes, e janela que já o deseja, ele ia consumir. Foi proibido porque isso atentava contra o direito do consumidor. Tem algum advogado aqui? Direito do consumidor. O direito do consumidor é muito importante. Agora, quando se coloca milhares de imagens de mulheres vendendo produtos e serviços com esse padrão tirânico de beleza, que vem da indústria da moda, da indústria da propaganda, da TV, do cinema. O cinema discrimina as mulheres? Sim ou não? Já viram um par de gordinhos fazendo um romance? Só comédia. E a vida não é uma comédia. Veja Shrek. Queridos amigos, isso é um desastre. Sabe quantas pessoas estão morrendo de fome no Brasil com a mesma farta? Pele e ossos. Inclusive eu me lembro de uma jovem do Paraná. O pai era juiz, pesava 29 quilos, 1,60 m e pouco, pele e ossos, tapava os ouvidos, porque não queria ouvir de nenhum médico que estava morrendo de fome. Sabe por quê? Ela achava que estava gorda. Claro, quem define a interpretação são as janelas killer, um copiloto que domina quem? O eu. 2 milhões de pessoas no Brasil, cerca de 50 milhões no mundo, e outro tanto de bulimia e anorexia, e 3% das mulheres se veem belas. Um desastre. E beleza está nos olhos. Então olhe para quem está do seu lado e diga: você é uma pessoa linda, maravilhosa. Sabe com que idade nós devemos ensinar aos nossos filhos que beleza está nos olhos de quem vê? Não ensine a partir dos 7, 8 anos de idade. Não ensine a partir da pré-adolescência e adolescência. Já adoeceram. Ensine a partir dos 2 a 3 anos. Digam que eles são únicos. Digam que beleza não pode ser vendida, comprada ou comparada. Porque senão, a partir de que os anos ocorre, o fenômeno RAM vai registrando uma série de plataformas que vão controlando a autoestima e a autoimagem.
que tem que mudar primeiro? Autoestima ou autoimagem? Errado. É a autoimagem. É a maneira como você se vê que vai determinar a maneira como você se sente. Então tem que ensinar, tem que plantar janelas light. Qual que é a diferença entre um bom professor e um brilhante professor? Um bom professor planta janelas de baixo volume, de prazer, autoconsciência, autocrítica, mas brilhantes professores, brilhantes pais plantam janelas lights duplo P, que tem o poder de libertar e poder de formar núcleos saudáveis. Todos os dias falem com os seus filhos que o sistema social quer aprisioná-los numa tirania, a mais dramática tirania, dá dó. Crianças que são um pouco cheinhas, que não tem anatomia daquelas modelos na face, dá dó. Isso é crime. Eu falei para muitos juízes em várias palestras de magistrados, é incrível como os advogados não tomam atitude. Isso é crime. Vai estar na pele. Olha, vocês, mulheres, não são bem resolvidas, supostamente não são, tem mais cultura que a média aqui, estão aqui nessa conferência. Qual que é o maior inimigo das mulheres? Qual? A balança e o espelho. Aí quando chegam diante do espelho, fazem a pergunta fatal. Seja honesta, me ajudem. Espelho, existe alguém com mais defeito do que eu? É um desastre. Aí vem o marido, ao invés de exaltar a beleza, exalta os defeitos. Faz o pior marketing da história. Algumas falam, meu nariz está torto, meu olho parece uma girafa. O marido nunca olhou para o pescoço e agora um desastre. As mulheres da atualidade cometem um crime na relação afetiva. E os líderes, inclusive religiosos, têm de trabalhar a autoimagem e a autoestima. Têm de trabalhar. Isso é grave. E vocês, mulheres, sabem o tanto que é grave. Coloca um vestido, não está bom, coloca experimento, está bom, coloca, aí um está bom, usa uma, duas, três vezes, na terceira vez, quarta vez, não quer mais usar, perdeu o interesse. Claro, o problema não está na roupa, está na maneira como se vê. E quantos casamentos, milhares, centenas de milhares são destruídos? Então, como é difícil não superproteger, porque as crianças e adolescentes acabam com todos esses problemas, eles querem mais para sentir cada vez menos, querem mais produtos para terem migalhas de prazer. Mas nós temos que não superprotegê-los, temos que ensiná-los a proteger a emoção, temos que ensiná-los a criticar cada ideia perturbadora, ter um pensamento crítico, temos que ensiná-los a ter um eu, autor da própria história, temos que ensiná-los a fazer a arte da pergunta e não submeter as falsas crenças que são feios, que não são aceitos, que não são amados, e temos de estimulá-los a não gravitar na órbita do que os outros pensam e falam deles. E eles gravitam na órbita? O que vocês acham? Os nossos jovens de hoje têm autonomia? Não têm. Muitos não têm. Mesmo aqueles que falam que têm, que são arredios, lá dentro, uma pequena contrariedade os estressa. Não tem autonomia. Pequenos problemas têm impacto muito grande. A tarefa é muito difícil, mas é possível. E nós devemos encarar essa tarefa de frente com maturidade. Mais alguma pergunta? Por favor. Pais brilhantes, professores fascinantes.
Muito bem, parabéns. Parabéns pela pergunta. Como é que é o nome seu, por favor? Luiz Fernando, e quem perguntou para mim? Emília, parabéns. Professor, as crianças, adolescentes e jovens adultos são vítimas da síndrome do pensamento acelerado. Nos últimos 10 anos, piorou-se dramaticamente. Eu lancei o livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes em 2004. Foi assustador o que ocorreu. E um dos fenômenos foi realmente o uso de internet e depois o uso de smartphones. Steve Jobs, quando ele lançou os smartphones, ele não imaginava que isso ia viciar as crianças e adolescentes e adultos. E vicia. Todo dia, plugado, o fenômeno RAM vai registrando cada mensagem, cada contato. Os jovens mandam uma mensagem para todo mundo curtir. Quando não curte, se deprime, então manda outra mensagem. E vira uma paranoia. Tira o smartphone um dia de uma criança ou adolescente. Ele se angustia, se deprime, tem irritabilidade, sintomas de dependência psicológica. E não se é comentado quase na mídia. Vai haver uma explosão. Cada vez mais vão se falar. Eu lancei o livro Ansiedade, inclusive para denunciar isso. A ansiedade é o mal do século. A ansiedade, qual a ansiedade da síndrome do pensamento acelerado? E sabe qual outra confusão que está ocorrendo? Confundir hiperatividade com a síndrome do pensamento acelerado. Médicos no mundo todo, psicopedagogos, psicólogos, estão confundindo a síndrome do pensamento acelerado, que gera sintomas semelhantes: dificuldade de concentração, de elaboração de experiência, repetição dos mesmos erros e assim por diante, tal qual a hiperatividade. E estão ministrando anfetaminas ou um derivado da anfetamina chamado Ritalina à torta direita, com consequências sérias para o desenvolvimento da personalidade. Então, o que nós estamos preconizando? Bom, em primeiro lugar, saber que a situação é grave, é muito grave. Nós temos que mapear a situação. Número 2, temos de levar os nossos filhos e alunos a terem atividades lúdicas, lentas, atividades que vão gerar janelas e plataformas janelas e plataformas light para estabilizar a emoção e dar profundidade a elas. Nos jovens universitários e adolescentes é mais difícil, porque eles já estão viciados nesse processo. Mas as crianças têm que aprender a pintar, contato com a natureza, mexer com animais, plantar, tem de se inspirar, tem de haver aventuras entre pais e filhos e vocês, educadores do ensino infantil e do ensino fundamental. Agora, com respeito aos outros, é muito importante, por exemplo, um professor de sala de aula, ele não pode ser muito soante, ele tem de teatralizar a voz. É fundamental que tenha carga emocional no desenvolvimento da sonoridade, no desenvolvimento da linguagem. Não se pode só ter eloquência mais. Quando você aumenta e eleva o tom de voz, quando você enfatiza e você recua, isso diminui os níveis de aceleração de pensamento e aumenta a concentração. Outro fenômeno muito importante: transferir o capital das experiências. Professores e pais, como eu disse, reitero, devem falar de si mesmo pelo menos uma vez por semana. Por exemplo, para os seus alunos de que área? Administração. Eles têm de conhecer o homem que está por detrás do professor. Tem de conhecer alguns dias dramáticos que se você viveu, pelo menos aquilo que é possível ser contado. Tem de conhecer aventuras, recuos, momentos difíceis, para que eles entendam que é possível desenvolver resiliência, que não há heróis, nenhum ser humano é herói. Lembre-se que eu contei que era o penúltimo da classe, e eu cheguei onde cheguei, e depois de 25 anos, eu recebi um título. Eu, que era a segunda nota da classe, membro de honra de uma academia de gênios da Europa. Eu pensei comigo, como eu engano bem, hein? Meus livros são utilizados de título de gênios. Eu tenho convicção que eu não sou um gênio clássico. Minha memória não é supra-sumo. Eu tenho o que todo mundo tem.
ferramentas que podem ser trabalhadas para libertar o imaginário, proatividade, criatividade, perseverança, autonomia, gerenciamento do eu e assim por diante. Todos nós temos essas ferramentas e temos que ensinar os nossos filhos essa nova pedagogia, esse novo mundo, o mundo da emoção, o mundo do eu gestor, o mundo da reedição do filme do inconsciente. Quando nós fazemos isso, professor, você vai ver, pega os livros e dê algumas aulas, de vez em quando, 5 minutos, e conte um capítulo da sua história. Você vai ser registrado lá dentro, de maneira solene. O fenômeno RAM vai te desenhar de maneira importante. E quando você o fizer, suas palavras terão muito mais impacto. Eu quero dizer uma coisa séria. Se nós precisarmos elevar o tom de voz para ser ouvido pelos nossos filhos e alunos, nós somos pequenos lá dentro, mais grandes aqui fora. Isso está errado. Mas se nós aprendermos a transferir o capital das experiências, falar das nossas dificuldades e crises, nós nos apequenamos aqui, mas nos tornamos grandes lá dentro. Mudamos a imagem. Nossas palavras podem ser brandas, que terão um grande impacto. E sabe quem usou isso à exaustão? O maior educador de todos os tempos. Quem foi? No último jantar, quando eu analisei sob o ângulo da ciência, eu fiquei perplexo. O último jantar, ele passaria, entre aspas, por uma cirurgia sem anestesia. Vocês teriam coragem de comer se soubesse que no outro dia passará pelo caos? Teriam coragem de ensinar se soubesse que no outro dia seriam traídos, negados e abandonados pelos seus alunos? Mas ele teve, e foi o único. Freud abandonou seus amigos e criticou, e os excluiu quando eles foram contra a teoria da sexualidade, como Jung e Adler. Mas estava lá o maior educador da história. Ele pegou uma bacia de água e uma toalha e desacelerou o pensamento daqueles alunos. Ele se curvou e lavava, e cada gota de água era como um rio que percorria o território mais sórdido da emoção. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Eu vou repetir. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos. Então, professor, não é fácil, mas é possível usar estratégias. Estratégias que podem nos fazer, nos registrar de maneira solene como janela light especial, duplo P, e não janela killer especial, duplo P, killer, duplo P, duplo poder, poder de encarcerar e poder de adoecer, janela light duplo P, poder de libertar e poder de promover a saúde psíquica com as funções mais importantes da inteligência. Muito obrigado. Bom, eu vou encerrar minha conferência. Mais uma vez, alguém tem uma pergunta meio urgente para fazer? Você? Então vai. Como é que é? Que critérios? A fascinante construção do eu? Você leu o livro? Gostou? É um livro complexo. A fascinante construção do eu foi extraído da teoria da inteligência multifocal. Como eu disse, foram 3.000 páginas antes de publicar o primeiro livro, e faltava um livro que esquadrinhasse os papéis vitais do eu como administrador da psique e a sua relação com a emoção e também a sua intimidade com os pensamentos e os seus vários tipos de cárceres. E foi baseada não apenas no processo teórico, mas também na análise criteriosa e detalhada com essas milhares de sessões de psicoterapia e consultas psiquiátricas. Tá bom? Mas você, por favor?
Muito bem. Exatamente. Parabéns. Como é que é seu nome? Silmara. Bom, eu vou traduzir porque muitos lá no fundo não ouviram. A Silmara disse que, uma frase minha, que pensamento se torna em ações, ações se tornam em hábitos e hábitos se tornam em características de personalidade. O pensamento então se torna em ações, eles vão sendo registrados como janelas, e para formar uma característica de personalidade não basta uma ação. Por isso que grande parte das pessoas tentam mudar a sua impulsividade e depois de uma hora estão dando patada nos outros. Certo? Então é necessário plataforma de janelas. Então ações se tornam hábitos, quando se tornam hábitos se tornam plataformas, e plataformas, consequentemente, vão se tornar características de personalidade. E ela disse também que a escola está perdida, né? Hoje em dia os professores estão confusos, não sabem mais o que lidar com uma plateia densa, ansiosa, hiperativa, não pela hiperatividade genética ou o transtorno de déficit de atenção, mas pela síndrome do pensamento acelerado, alunos alienados, sem concentração e sem deleite do prazer no aprender. O que fazer? Bom, os professores são cozinheiros do conhecimento que preparam o alimento para uma plateia que não tem fome, apetite. E é por isso que os professores estão adoecendo no mundo todo. E muitas nações não estão conseguindo formar professores. Porque nada é tão angustiante do que você preparar o alimento para uma plateia, para um filho que não quer comer. Sabe aquelas mães que têm medo que o filho vai morrer de fome? Elas ficam tão desesperadas que querem enfiar na goela, na garganta. Imagina os professores gritando, se esgoelando, querendo que os seus alunos tenham migalha de atenção. Estão perdidos. Realmente é casuística mundial. A escola da inteligência, como você disse, ela vem ser uma solução. E vocês vão perceber algo incrível. Nos primeiros 2 meses já vem a diferença. Os alunos melhoram a concentração, o deleite do prazer de aprender. Nós não falamos matemática, mas eles, por desenvolverem autoestima, o debate de ideias, eles dão um salto na cognição, desenvolvem muito melhor o aprendizado de matemática, o aprendizado de línguas. Eles diminuem drasticamente a violência porque aprendem a ser carismáticos, empáticos. Em algumas escolas, que eram chamadas policiais, não era isso aqui, essa é uma escola desse nível, mas outras escolas onde havia muita violência, zerou ou diminuiu ao máximo a violência. Enfim, em 2 a 3 meses vocês vão ficar fascinados, vocês vão ser levados às lágrimas ao ver as crianças com o potencial de aprender funções que nós não aprendemos. Agora, infelizmente, os pais também estão perdidos. Eles estão terceirizando a educação, que deveria ser papel deles para a escola. Só que nós não podemos culpá-los. E nós não podemos achar que a nossa função, como muitos professores acham, é bombardear a memória, dar ensino clássico. Não. O aluno não pode ser odiado. Uma parte é dos professores, uma parte é dos pais. Acabou. Nós estamos em outra era. A responsabilidade é dos pais e dos professores. Até porque os pais trabalham tanto e os alunos ficam muito mais tempo expostos na escola do que diante dos seus pais. Então ela deve ser uma escola da educação da emoção. Ela deve ser uma escola que desenvolve as funções mais importantes da inteligência, o potencial intelectual e as bases de relações saudáveis e habilidades socioprofissionais. E o meu sonho, não apenas que isso se materializa aqui na escola Bagosa, mas que muitas outras escolas possam abraçar rapidamente o programa, porque um mês, um semestre, sem ter defesas, pode se plantar uma janela quilha do cupê. Por exemplo, uma criança pode chamar o outro de gordinha, de feia, e aquilo se registrar de maneira privilegiada, formando uma zona que vai ser lida e relida, uma zona conflitante, gerando adoecimento psíquico. Não podemos esperar, o tempo urge. Só estou dando um exemplo de milhares de outros que podem acontecer. E eu conversei com meu querido padre Joãozinho,
de nós, quem sabe, no final de junho ou de julho, fazermos um congresso aqui, fazermos uma reunião, fiz um congresso, um simpósio, de chamar educadores e gestores de todo o país, em destaque do Paraná e quem sabe do sul do país, para que eles possam também conhecer essas ferramentas e possam também aplicá-las para formar uma nova geração de mentes livres com emoção saudável. Muito obrigado. Eu agora encerro a minha conferência e vou autografar os livros. Quem quiser que eu autografe, abraçar e responder perguntas mais intimamente para quem tiver alguma dúvida mais importante. Muito obrigado por vocês existirem. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer ao Dr. Augusto Cury, dizer obrigado várias vezes, porque hoje até abusamos da sua presença. Levamos ele para almoçar e quase não deixamos comer de tantas perguntas, não é verdade? Mas enfim, deu tudo certo. Obrigado. Obrigado pela sua palestra, pelas palavras de sabedoria. Se o meu sogro estivesse aqui, Deus já o levou, ele diria: eu não encontro adjetivos qualificativos que possam expressar o nosso sentimento de gratidão com a sua presença no nosso colégio. Muito obrigado.